Olá, estamos chegando com o nosso programa Politicamente Cristão. Que alegria em recebê-lo aqui. No programa de hoje, eu quero falar acerca de algo muito importante na política. Quero começar fazendo uma enquete com você que está aí do outro lado. Quem administra as finanças do seu lar? É você, homem? É você, mulher? Quem dentro da sua casa tem a responsabilidade de conduzir o planejamento familiar da sua casa? Você já vai entender por que desta enquete, por que desta pergunta, e eu quero que você deixe aí nos comentários quem administra a administração do lar da sua casa. Por que eu estou iniciando o programa de hoje falando e perguntando acerca disso? Uma das coisas mais importantes para um governo, para um candidato, é o seu planejamento de governo. Todo candidato, antes das eleições, nas prévias, ele já tem consigo um plano de governo. E por que isso é importante para até mesmo um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, aquele que vai concorrer ao cargo de governador do estado, para o presidente e para o senador? Porque sobre este planejamento, sobre essas pautas, que eles vão brigar, que eles vão defender, que eles vão fazer, constituir as leis. É importante demais. Você que está aí do outro lado, saiba qual é o planejamento, qual é o plano de governo do seu candidato. Nós estamos aqui em São Paulo com o segundo turno para o estado de São Paulo, com o Haddad do PT e o Tarcísio de Freitas do Partido Republicanos, e é importante que você busque saber qual é o plano de governo de ambos dos candidatos. Na esfera federal, temos aí o plano de governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e temos também o plano de governo do atual presidente e que está concorrendo à presidência, Jair Messias Bolsonaro. E por que nós temos que nos atentar com o plano de governo dos nossos candidatos ou desses candidatos? Porque de acordo com o plano de governo é que você vai definir o seu voto, é que você vai definir em quem você vai votar. E aí eu iniciei o programa perguntando a você: quem é o responsável pela administração do plano, da condução do seu lar? Porque no âmbito nacional e estadual não foge muito de uma administração do lar, a qual nós temos mensalmente, de uma forma semanal, para as mulheres que vão ao mercado de uma forma, fazer as suas compras de uma forma semanal. Todos nós, de uma certa forma, estamos engajados nesse planejamento, nessa administração. E não é diferente na política, queridos. E aí eu quero refletir com você no programa, porque uma das coisas que nós temos que nos atentar é sobre o plano de governo de ambos os candidatos. E eu quero iniciar nessa reflexão aqui dizendo o primeiro pilar, que é do Ministério da Economia. Quem o seu candidato, no seu plano de governo, já tem como pilar para a economia da nossa nação? É certo que até agora, talvez até hoje, que você está aí assistindo esse programa, o candidato, o senhor Lula, até agora não nos disse quem é o ministro da Economia. Até agora ele não nos deixou qual será o plano econômico para os 4 anos, se ele for eleito. E aí, queridos, eu quero refletir com você. Você confiaria a administração da sua casa, a administração da sua empresa, a administração da sua família para alguém que não sabe qual rumo seguir?
não sabe qual a diretriz que vai seguir. Vale a pena dizer também que uma das coisas que nós temos do outro lado, se falando aqui especificamente do PT, é que vale lembrar você que a então presidenta Dilma Rousseff, ela foi impeachmentada exatamente por ter cometido pedaladas fiscais. Ou seja, nós temos de um lado uma linha que até o presente momento não nos deixou claro e aberto quem será o ministro, ok? Não temos isso. E também já temos na história desse partido e deste grupo político que eles não têm essa responsabilidade fiscal para com a nossa nação como eles deveriam ter. É importante dizer isso, querido, porque quando nós falamos de responsabilidade fiscal, quando nós falamos do aspecto econômico da nossa nação, nós estamos falando de um pilar fundamental para o bom andamento da nossa nação. Quando nós falamos de economia, nós estamos falando de tudo aquilo que envolve a máquina, para que os governantes, para que aqueles que estão exercendo o mandato consigam administrar e prover recursos para todos os âmbitos, para todos os cenários da estrutura do Brasil. Então, é importante que você olhe para o plano de governo do seu candidato e entenda que sobre aquele plano certamente é que ele irá trabalhar. É importante, queridos, você refletir nisso, porque, entenda bem, se você tem na estrutura da administração dentro do seu lar, vou dar um exemplo aqui para que você entenda. Se você ganha 5 mil reais, ok? Você ganha 5 mil reais. E dentro da sua estrutura financeira, você começa a gastar 6 mil reais, o que vai acontecer com o seu orçamento? Ele vai explodir, ele vai estourar, porque se a sua receita é 5 mil e as suas despesas é 6 mil, logo esses R$1.000 aqui, no decorrer de um ano, você está negativo 12 mil reais. E aí, no aspecto federal não é diferente, queridos, não é diferente, entenda bem, hoje dentro da estrutura econômica da nossa nação, se divide basicamente de duas formas. 96% de tudo aquilo que o Estado recolhe, 96% quem decide são os deputados federais. Eles são responsáveis pela distribuição de 96% de tudo aquilo que é recolhido de impostos, de tributos, de taxas, tudo aquilo que o governo recolhe. 96% são os deputados que distribuem através de emendas, através de solicitações, nas quais eles levam para os seus estados, para os seus municípios, através das emendas. Na contrapartida dos 100% de tudo aquilo que se recolhe, 4% fica no poder do presidente, aonde ele faz ali as distribuições. E aí, queridos, de um lado nós temos esse viés de que o que importa é um Estado cheio, a máquina pública cheia e tudo é distribuído pelo Estado. Ou seja, de um lado nós temos um partido e um político que defende que toda a distribuição deve ser feita pelo Estado, que tudo deve ser distribuído pelo Estado, eles defendem um Estado inchado, e na contramão disso nós temos um outro candidato que vem defendendo uma economia liberal, menos Estado e mais municípios, mais Estado. Ele defende uma economia liberal, ou seja, o livre comércio, já demonstrou que é responsável no aspecto da economia, já demonstrou que defende que
tudo aquilo que se gera de riqueza deve ser distribuído, tá certo? Então, queridos, eu estou pontuando aqui a questão econômica porque é muito importante nós entendermos. Eu particularmente defendo um Estado enxuto, aonde o Estado deve intervir em algumas áreas específicas, vou pontuá-las aqui. Eu acredito que o Estado deve sim intervir na questão da segurança pública. O Estado deve intervir na questão da educação, das escolas. E quando nós dizemos isso, o que nós estamos dizendo? Que o Estado deve sim prover às polícias de todos os estados condições para que eles tenham um bom armamento, para que eles tenham uma estrutura que irá nos proporcionar uma segurança adequada. Pelo Brasil, o que nós estamos vendo, exceto alguns estados, é uma polícia sucateada. É uma polícia que não tem sequer um armamento para competir de igualdade para com o mundo do tráfico, para com o mundo das milícias que se tem pelos estados da nossa nação. Então, quando nós defendemos que o Estado sim deve prover melhor condições na segurança pública, é dar condições para que esses profissionais tenham condições de exercerem o seu trabalho e a sua função da melhor forma possível. Quando nós dizemos que o Estado sim deve intervir na educação, o que nós estamos querendo dizer com isso? Um Estado enxuto. Um Estado, e vale a pena abrir um parênteses aqui. De um lado nós temos um perfil de governo que é contra privatizações. É esse Estado inchado, é esse Estado sobrecarregado. Do outro lado, nós temos um perfil de governo que defende as privatizações, ou seja, enxuga o Estado, deixa que o setor privado administre, cuide, gere os seus recursos. Consequentemente, essas empresas privatizadas, elas gerarão recursos através de impostos, de tributos para o Estado, e aí, dentro dessa distribuição, o governo federal vai atuar onde? Na educação, na segurança pública. E aqui eu volto para a questão da educação, porque, queridos, se nós queremos um país de primeiro mundo, nós precisamos e precisaremos investir ainda mais na educação. E qual educação é essa? Eu penso que a educação que se deva investir é a educação de base, de formação. É aquele menino, aquela menina de 4, 5, 6, 7 anos e assim sucessivamente, para que as nossas crianças tenham condições de competir de igualdade para com os países de primeiro mundo. E aí você pode estar do outro lado se perguntando, é possível isso? É possível, queridos. Nós temos um país riquíssimo, nós temos um país muito abençoado e é possível desde que esses recursos cheguem. E eu falo isso, querido, porque Deus me deu a oportunidade de casar com uma profissional que atua na área da educação e eu acompanho de perto, dentro da minha casa, os desafios do profissional que trabalha na área da educação na nossa nação. Nós precisamos, e irmãos, você precisa entender isso, que dentro do plano de governo do seu candidato estão ali as pautas para essas áreas chaves e fundamentais para a nossa nação. Então entenda, se você não tiver um policial bem armado, bem capacitado, ele está suscetível a erros, da mesma forma ele está suscetível à fúria dos narcotraficantes, dos milicianos, entre tantas frentes de batalha. Quando nós dizemos que defendemos aqui que os professores devem ser melhores remunerados, que a estrutura escolar no Brasil deve ser aprimorado, irmãos, é porque nós entendemos que isso é muito importante, entenda.
O governo precisa sim investir na educação de base, dando às nossas crianças, aos nossos jovens, condições de igualdade para aqueles que estão estudando em colégios particulares. Nós defendemos, irmãos, que o Estado precisa sim intervir nessa área. Defendemos também quando nós temos um Estado mais enxuto, e eu estou falando, todas as vezes que eu falar aqui Estado, o Estado federal, o Brasil no todo, quando nós defendemos que o Estado precisa sim intervir na área da saúde, irmãos, entenda, um Estado chuto. O presidente, juntamente com os nossos deputados e senadores, juntamente com os governadores, esses recursos serão disponibilizados para eles e ali eles terão condições de melhorar a nossa estrutura na área da saúde. Isso só é possível como? Deixa eu abrir um outro parênteses aqui, porque quando nós falamos em privatizações, nós estamos falando do quê? Recursos vindo do setor privado. A maior prova disso recentemente foi o marco do saneamento, irmãos. O que isso significa? Investimento de bilhões na nossa nação para a área do saneamento básico na nossa nação. Irmãos, pasmem, tem pessoas, famílias que até hoje não têm saneamento básico. O esgoto passam na porta de suas casas. E de onde que vem esse recurso? Do setor privado. Então entenda bem, quando nós dizemos que nós defendemos e somos e acreditamos numa economia liberal, nós defendemos, irmãos, que a nação no todo será beneficiada disso. E aí você pode estar aí do outro lado se perguntando, mas como que fica a questão social? Ora, se nós temos um Estado enxuto, se nós temos o setor privado atuando, fazendo investimentos em diversas áreas, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a nossa nação? Você que está aí do outro lado, responda essa pergunta aí nos comentários conosco. Vamos fazer um programa hoje participativo. O que nós teremos? O que nós teremos? Será gerado o que com tudo isso? Empregos. Empregos. Nós só teremos, em todos os aspectos da nossa nação, o fortalecimento se o setor privado vier para que novos postos de emprego sejam gerados, queridos. Então entenda que quanto mais riqueza um país gera através do setor privado, através do setor privado investindo, gerando empregos, logo o que vai acontecer, querido? Se você que está aí do outro lado desempregado, o que você faz? Você corta um tanto de coisas. Agora, se você está empregado, você vai lá, você compra, você investe, você troca o seu carro, você troca o seu eletrodoméstico. Por quê? Porque você está empregado. E isso vem do setor privado. Duvide desse político que te faz promessas como se tudo fosse fácil, como se o governo gerasse essas riquezas. Não gera, irmãos. O que gera riquezas para uma nação é o setor privado. O setor público deveria cuidar dessas três frentes, gerando educação, gerando saúde, gerando segurança pública, para que então o Estado leve, enxuto, possa investir nesses setores que são primários da nossa sociedade. Um outro setor fundamental para a expansão de tudo isso que nós estamos falando é o setor de infraestrutura. Eu já tive a oportunidade de viajar por esse Brasil. E não dá para escoar uma produção como nós tivemos na área da agricultura de soja, de feijão, de café, de arroz, de laranja, se nós não melhorarmos a nossa malha. Irmãos, nós precisamos entender que tudo que se gera na nossa nação, tudo que é produzido na nossa nação,
ele precisa ser distribuído. E como se faz uma distribuição com preço justo se as nossas estradas estão esburacadas, estão detonadas? O frete, o custo disso será muito maior, porque o desgaste do caminhão é muito grande, o pneu, o câmbio, o diferencial de um caminhão. Você já parou para perguntar para um caminhoneiro quanto que custa tudo isso? Porque às vezes nós ficamos do outro lado, às vezes até criticando, sem saber o custo disso tudo para quem transporta isso. Portanto, o governo, quando ele, através dos seus impostos, dos seus tributos, reinveste na malha, ou seja, quando o caminhoneiro consegue transportar, escoar tudo aquilo que foi gerado, naturalmente ele vai conseguir brigar com o preço. Logo, é uma cadeia, uma corrente. Dentro dessa estrutura, todos serão beneficiados. Todos serão beneficiados. Então, quando nós dizemos que é importante um planejamento, é importante você buscar qual é a linha que o seu candidato quer seguir na área econômica, para que você não seja enganado. E neste programa eu quero despertar e chamar a sua atenção para isso. No início do programa eu disse: quem administra o planejamento, as finanças dentro do seu lar? E aí eu quero refletir com você. Se porventura dentro dessa administração a sua esposa não administrou legal, o que dentro do diálogo do lar, o que vocês vão fazer? Meu bem, eu vi que você não se deu tão bem nessa área. A partir desse mês eu posso administrar? Na contramão, se de repente o marido não foi tão legal assim, você percebeu que você pode ajudar, o que vocês vão fazer dentro de casa, dentro de um diálogo? A mulher sábia vai chegar: marido, será que eu posso administrar? Dentro de um diálogo vocês vão entrar num bom senso. Tá certo? Assim se resolve dentro do lar. E no aspecto da política, como que se resolve isso? Através do voto. Através do voto. Portanto, eu quero chamar a sua atenção. De um lado, até agora nós não temos nenhum plano de governo, por incrível que pareça. Você que está aí do outro lado, até agora o PT e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não nos apresentou um plano de governo. Do outro lado, nós temos um candidato do PL, Bolsonaro, que já tem um plano de governo, já tem o seu ministro Paulo Guedes, e já nos deu, e tem cada vez mais nos comprovado que a política econômica está dando certo. Nós estamos caminhando para o terceiro mês de deflação, queridos, ou seja, tudo aquilo que estava com a inflação alta está caindo, você já está percebendo uma melhora. Estamos caminhando para uma geração de empregos nunca antes visto na história da nossa nação, mesmo com pandemia, mesmo com guerra lá fora, mesmo com N fatores. O país está avançando na área econômica. O Brasil está dando certo, queridos. O Brasil está avançando. Nós temos aqui na história um lado que já foram impeachmentados por conta de pedaladas fiscais, ou seja, eles não estavam comprometidos com a questão econômica da nossa nação. Recentemente, eu quero chamar a sua atenção, o governador Zema, aqui no estado de Minas Gerais. Ele, quando assumiu o governo de Minas, lá o governante era do PT. E o que ele constatou, funcionários públicos com nome no Serasa, porque eles contraíram um empréstimo consignado, era descontado na fonte, e o governo de Minas não repassava para os bancos. Logo, o que aconteceu com os servidores de Minas Gerais? Restrição, nome sujo, e eles pagando, estava sendo descontado.
Se eles estavam fazendo isso num estado, queridos, imagina na nação. Imagina, pense comigo. Nós estamos vivendo um período, queridos, que a gente precisa decidir. E eu particularmente tenho acompanhado, visto e ouvido muitos dizendo: nenhum dos dois me representa. Meu voto é nulo. Ei, você que pensa assim, quem está votando aqui, ou no Lula ou no Bolsonaro, está decidindo por você. E aí eu quero chamar a sua atenção. Não se omita. Não atribua a responsabilidade da sua do seu papel de cidadão de votar, querido. Você tem acessos e está tudo diante de nós, as duas opções que temos. Decida pelo melhor. Qual é o melhor na sua visão? Qual é o melhor no seu entendimento? E sobre esse entendimento que você tem, vá até a sua zona eleitoral e vote. Não atribua a mim, ao Hércules, a outros, a responsabilidade sua, como cidadão que você é, queridos. Decida votar por aquilo que você acredita. Você não colocaria e não disponibilizaria a administração da sua casa, da sua empresa, para um bandido, para um ladrão. Ou você colocaria alguém para administrar, ou você pegaria um cheque em branco, assinaria e colocaria na mão de alguém que comprovadamente já roubou. Você faria isso? Então pense, e se porventura você está pensando em votar nulo, votar em branco, queridos, não faça isso. Busque exercer o seu papel de cidadão, de acordo com aquilo que os candidatos estão falando. O Lula tem falado. Bolsonaro tem falado. Talvez você não vai concordar com tudo que ambos estão falando, mas algo vai chamar a sua atenção dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você apoia, dentro dos princípios e valores que você tem, dentro daquilo que você tem ensinado os seus filhos, dentro daquilo que você tem buscado na sua casa. Expresse tudo isso que você busca e coloca dentro da sua casa para o seu país, para a sua nação. Recentemente saiu uma matéria aqui na Venezuela que aquele pai e aquela mãe que apoiaram o governo que lá está, na época do Hugo Chávez, hoje os filhos desses que apoiaram aquela democracia, naquele contexto, naquele tempo, hoje os filhos estão passando um apuro. É isso que você quer para a nossa nação? Se é isso que você quer, você sabe em quem votar. Agora, se você defende e tem ensinado os seus filhos a eles darem valor para o seu trabalho, para o seu suor, você que incentiva o seu filho com uma mesada ali mensalmente para que ele produza dentro de casa, ajude dentro de casa, o que você vai sonhar para ele, para o futuro dele? Qual é o país que você quer? Olhe à nossa volta. Pense. Hoje nós temos acesso à informação. Olha como que está a economia da Argentina. Os juros lá, pasmem, 100%. Vou repetir. 100%. Irmãos, nós estamos vivendo um período de decisão. Qual o país nós queremos? Você quer alguém que se relaciona com bandidos declaradamente? Eles estão declarando que votam de um lado. Ou você quer alguém que defenda os policiais? Nós estamos caminhando para o final,
Mas eu quero deixar no programa de hoje este alerta. A economia é de extrema importância. Pense nisso, reflita nisso. O que você quer para a sua casa dentro da administração financeira, é isso que nós queremos também para a nossa nação. Uma administração responsável, coerente. Até o próximo programa. Foi um prazer tê-lo aqui neste programa. Lembre-se, cristão também fala de política. E nós somos politicamente cristão. Um forte abraço. Se você ainda não nos segue, nos siga. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho. Até o próximo programa. E lembre-se, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso. Eu e você, você e eu. Um forte abraço. Até o próximo programa.